Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o Toyota Etios, sem muita enrolação, sem vídeo de 30 minutos. Eu tive um Etios 2014 XLS, que era quase o top de linha. Na verdade não fui eu, era minha esposa, né? Mas o carro era nosso. Quero ser o mais imparcial possível, não vou ser contra nem a favor do carro, vou apresentar os pontos positivos e negativos, mas também não quero iludir ninguém com alguns mitos, quero desmentir alguns mitos que tem aí sobre esse carro. Esse carro de 2014, ele é basicamente o mesmo do conjunto mecânico de 2012 até 2016. 2017, o modelo 1.5 ele já começa a ganhar alguns acréscimos, aí ele ganha um motor mais potente, alguns cavalos a mais, acho que 107 cavalos, se não me engano, e um câmbio de 6 marchas. Esse meu review aqui ele vale para praticamente todos os Etios, inclusive 1.3, porque ele não muda muita coisa. Vou começar falando agora dos problemas que eu tive com esse carro. Um problema sério que eu tive, apesar de não ter me custado nada, foi na escova do alternador, ou mais precisamente a escova lá do regulador de tensão do alternador. E esse problema, não, pelo que eu pesquisei na internet, não foi só comigo, tem várias pessoas que tiveram esse problema. O carro simplesmente parou andando, simplesmente parou. Se tivesse numa outra situação, poderia ter acontecido um acidente. Era uma coisa muito simples, a gente demorou para descobrir o que era, né? Pensou que era bateria, né? Não dá para saber assim, né? Tivemos que guinchar, né? Na verdade, o custo que eu tive foi esse. Levamos lá no lugar que a gente comprou, daí o cara viu, abriu e viu que era isso. Um outro problema, assim por dizer, foi com a embreagem. Esse carro, com 60 e poucos mil quilômetros, já apresentava sinais de desgaste da embreagem. Ela já patinava um pouco e fazia um barulho esquisito. A gente já pegou esse carro usado, então não sei a procedência anterior. Também o cabo de embreagem deu problema. Lembrando que esse carro é um dos poucos carros em 2000 e século 21 aí que usa cabo como embreagem. E só dando uma geral sobre o carro, ele é um carrinho compacto, com um bom espaço interno, pelo tamanho dele. É um carro até que completo, tinha ABS, né? Tinha airbag, se eu não me engano. Um carrinho econômico, vou falar melhor dos pontos positivos, né? E também não achei ele tão feio como o pessoal fala, assim, né? Pelo menos essa versão, XLS. A manutenção dele é ok, não é barata, né? E também não vou dizer que é caro. Mas não espere assim você encontrar. Eu acho que os carros da GM, por exemplo, são mais baratos a manutenção. Até da Volkswagen, né? Mas também não é um valor assim absurdo. É só a título comparativo. Um jogo de pastilha do Etios na época que eu troquei, de marca, né, da Fras-le, era o mesmo preço praticamente, com a diferença de uns 40 reais, 30 e poucos reais, para o Passat TSI que eu tinha na época. Que é, vamos dizer assim, nível de Jetta TSI, né? Você vai pagar aí na faixa de 130 reais do Passat, você acha na internet, 150. E do Etios você vai achar de marca assim de 110 a 130. Em compensação, comparar um amortecedor, por exemplo, do Etios com um Jetta, enquanto do Etios de marca, em um Monroe, sei lá como é que fala, vai estar na faixa de uns 400 e pouco, 500, no Jetta vai estar 1.000. Mas então, resumindo, não espere que você vai pagar o preço de uma manutenção de um Uno, por exemplo. O pessoal que está sem dinheiro, que quer um carro muito econômico, muito barato, porque são essas coisas que você tem que considerar na manutenção. E não só se dá problema não, porque são coisas de manutenção básica, que você vai ter que trocar, é coisa de desgaste. Tá? Então não é caro, mas também não é barato. Pontos positivos. O primeiro ponto positivo é o desempenho desse carro. Eu acho um desempenho bem legal. Se ele tivesse um câmbio mais curto, esse meu era de 5 marchas, né? Seria mais interessante ainda. Acho que o de 6 marchas deve ter ficado bem legal. Ele tem um torque em baixa já, não é aquele torque igual eu falo nas revistas, que parece um carro turbo ou um motor AP, não, é inferior, não é tão baixo assim não. Mas a partir dos 2.000 giros ali você já sente, né? Já dá para andar, é um carro muito ágil, né? Então o desempenho dele é legal sim. Outro ponto positivo é o consumo dele, para mim, né? Pelo desempenho dele. Ele fazia na faixa de 8,5 no álcool na cidade e uns 11,5 no álcool na estrada. Na gasolina fazia na faixa de acho que 10,5, beirando 11 na cidade. E na estrada não media com gasolina, mas acredito que deve fazer perto de uns 14. E não me vem comparar com um carro 1.0, né? Ah, meu carro lá faz 15 na cidade, mas a gente está falando de um carro que tem um desempenho bom, que é um carro 1.5, que não tem lá uma super tecnologia, não é turbo, né? Então não dá para comparar, não vai falando que esse consumo é ruim, você é burro. A dirigibilidade poderia ser um ponto positivo, mas eu acho que é mais um ponto neutro, porque ele tem esse desempenho legal, isso favorece, tem uma direção até que comunicativa, né? Leve e comunicativa, mas ele não tem uma posição boa de dirigir assim, nem os engates. Então as revistas colocam isso como um ponto positivo, a dirigibilidade dele, mas os carros da Volkswagen, por exemplo, um Polo antigo ali, um Gol, de repente, para mim dá um show nisso aí, um Fox. Agora os pontos negativos.
primeiro ponto negativo para mim é a má construção desse carro. E não estou falando só de mau acabamento. Falando de acabamento, eu queria já colocar tudo num bolo só, o acabamento e construção do carro. Porque é tudo meio parecido e tudo é ruim nesse carro, essa parte. Materiais dele, tudo que tem plástico vai desgastando com muita facilidade. Por exemplo, isso aqui, o símbolo, o logo do negócio, que ninguém nem passa a mão aqui. Aqui também no câmbio, o volante, né? Aqui não dá pra ver no vídeo direito. Tudo bem que são coisas que desgastam, mas o meu Passat, que era 3 anos mais velho que esse carro, não tinha esses desgastes. O Megane do meu pai, que também é 3 anos mais velho, não tem isso. Outros carros que a gente teve não tinha isso, né? E então eu não entendo assim por que é tão frágil. E ele não passa para você uma segurança assim, os materiais, parece que tudo é meio mole, por exemplo. Sabe, você encaixa aqui não vai sair muito no vídeo, mas tá, sim, as coisas são moles. Esse aqui também, ó. Sabe, não tem um encaixe assim, as presilhas dos plásticos não são boas, sabe? Já tive que abrir isso aqui, esse painel, para ver, não é bom. A porta aqui tá fazendo um barulho estranho, eu tive que abrir tudo para ver. A barra de reforço, que é um metal que tem dentro dela, quebrou sozinha, sem batida, sem nada. E simplesmente quebrou, sei lá, o aço ali. E tinha uma massa horrível ali, parecia um Durepox, um chiclete, sei lá. O carro, ele entra muita sujeira, ele é mal vedado. Então, aqui não... Tudo bem que é preto, esse preto back piano aqui, ele mostra fácil, né? Mas você limpa o carro, dá alguns dias ele já tá cheio de pó dentro. Não é só aqui, entendeu? Isso aqui foi limpado. Então, as borrachas mesmo são ruins, a vedação, isso também você vê pelo próprio isolamento acústico do carro, que é ruim, não é muito legal. Os bancos aqui são normais, não são muito ruins, é o padrão para um carro popular, né? Mas o material, o conforto dele é normal também. Se for viajar você cansa um pouquinho depois de umas 5 horas, mas também não é um carro desconfortável, é melhor que alguns carros aí, melhor que o Gol talvez... Não sei, mas também nada de espetacular. Mas cansa sim para viajar. Você tá pegando para viajar, não é uma boa não. Eu tive um problema com uma peça aqui dentro da porta, que ela serve para dar mais... Eu esqueci o nome dela, mais segurança, assim, mais... Dar um reforço, né? Um negócio de aço ali, simplesmente quebrou. E ficava batendo, fazendo um barulho horrível. O que tá fazendo barulho é isso aqui, ó. Uma barra que soltou aqui dentro. Isso aqui é o que colava, essa massa horrível aqui, ó. Parece Durepox. E ó, por dentro como é que é. É chiclete que foi colado aqui, ó. Qualidade de construção horrível. Horrível. E tudo nesse carro, descola, mal vedado, bem mal vedado. Peça de plástico e borracha descolando até os frisos. Cheio de parafuso, não tem nada que é de encaixe, assim, é tudo parafuso. Então eu imagino que esse carro daqui a um tempo vai estar cheio desses probleminhas, né? Quando ficar meio velho, vai ficar cheio desses problemas. O para-choque do carro também desencaixou sozinho, passou a não encaixar mais, sem nem bater, nem nada. O segundo ponto negativo é que ele é um carro arcaico, né? Tirando assim a tecnologia que ele tem no motor lá de comando variável, né? Que também não é lá nenhuma modernidade em 2020, né? Ele é um carro que não tinha multimídia, o som dele era super simples, não tinha nem Bluetooth, que é para ser um carro praticamente topo de linha, né? Fora esses detalhes de embreagem a cabo, enfim, né? Parecia um carro assim muito arcaico perto dos outros. Outro ponto negativo para mim é o valor de mercado dele, porque apesar dele não ser um carro assim, não foi tão fácil para vender, não foi uma coisa que eu anunciei e já vendi, eu percebi que ele tinha um valor alto de mercado comparado com outros carros. Talvez por causa da boa fama dele. Então, talvez tenha carro de muito melhor custo-benefício que ele. Então, eu considero isso um ponto negativo. Outro ponto negativo, se é que eu posso chamar assim, é uma fama meio mentirosa sobre a confiabilidade dele. Porque, como eu falei para você, tive um problema o carro simplesmente parou no meio do caminho andando. Tive essa embreagem desgastada prematuramente, porque eu já tive carros aí que duraram 100 mil quilômetros com a embreagem. Incluindo o carro com câmbio DSG, tá? Então, eu não acho isso uma coisa durável. Então, eu acho um carro normal. Não acho um carro assim. Então, eu não vou falar que ele é ruim de manutenção, de durabilidade. Não.
Mas ele também não é tudo isso que falam. E isso gera uma fama boa que não deveria ser, que aumenta o preço dele, que fica alimentando esses mitos de Toyota, carro japonês. Ah, porque tem um vídeo de um Toyota que rodou 1 milhão de quilômetros. Procura aí também, você vai achar um vídeo de um Jetta, na verdade é um Bora para nós, né? Aquele motor 1.8 turbo da Volkswagen, que também rodou isso. Então isso é muito relativo, entendeu? Você tem que pegar experiências de outras pessoas, especialmente pessoas que não são clubistas, fanboys, né? Então, se vale a pena o carro ou não, eu acho que não vale. Não estou falando que o carro é ruim, mas a questão aqui é se vale a pena. Porque o que faria eu compensar o valor dele seria justamente a confiabilidade dele, né? E como eu falei, é uma confiabilidade normal. Não é ruim, mas também não é super carro. Já tive outros carros, colocar aí Golf, Sapão, tive Fox, já tive... Na verdade, os carros da Volkswagen que eu tive, não tive problema, assim, né? Mas tem outros carros que também são confiáveis, Astra, e não são tão lembrados quanto a Toyota, só porque é Toyota. E o problema é que ele cobra o preço por isso. Ele é um carro caro, na minha opinião. Então, só para efeito de comparação, você pega lá um Etios Platinum 2016. Estava vendo a FIP dele agora aqui em setembro de 2021, na faixa de 46 mil, a FIP. Você pega um Up TSI pelo mesmo preço. É um carro que anda mais, está no mesmo nível de acabamento, talvez nem tenha tantos esses problemas aí de coisa soltando como eu tive, né? E é um carro bem mais interessante, meio mais moderno, econômico, né? Tem outros carros também, como o Fox 1.6, que anda até um pouquinho mais. Eu acho mais gostoso de dirigir. Tem o K 1.5, que é um carrinho muito legal também. Tem o próprio Onix, que é um carro que tem bom mercado. E também um carro que o acabamento dele é muito melhor que o do Etios. Né? Então, eu acho que tem muito mais itens aí nos outros carros pelo mesmo preço. Então é isso aí. Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém aí. Desculpa aí ser meio duro nas palavras. É só a minha opinião. Sei que eu vou desagradar muita gente, porque esse carro tem muito clubista, né? Todo mundo falando canal do mecânico ali, não sei o que, e que fala não sei o que. Enfim, né? Mas eu queria deixar um contraponto aí para vocês avaliarem, você que está pensando em comprar.